estar lendo o capítulo 13 e o capítulo de número 16. Deus abençoe a vida do irmão Romande, não. Juízes, capítulo 13, verso 1, depois Juízes 16. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Jeová, e sua mulher era estéril e não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a palha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Capítulo de número 16, verso de número 18. Vamos ter um pouco mais de retorno aqui. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Verso 31. Então os seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Podeis tomar assento. Há quem consiga pregar bem sobre Sansão. Há quem consiga falar sobre a sua força, sobre as suas virtudes. Há quem consiga falar sobre o Sansão, sobre um Sansão sendo abençoado por Deus. Isso está no capítulo 13, verso 24. Há quem consiga ministrar sobre o jovem Sansão cheio do Espírito Santo, no verso de número 25. Mas nesta noite eu quero apresentar para vocês um Sansão que é bem conhecido de nós. Um Sansão que teve as maiores oportunidades da sua vida. Um Sansão que teve um chamado único. E quem sabe por uma falta de vigilância e por decisões precipitadas, Sansão ele vai jogar fora o seu ministério, a sua chamada, a chamada de Deus sobre a sua vida. O livro de Juízes, a Bíblia relata a história dos juízes de Israel. Juízes, eles foram homens levantados por Deus para livrar a sua nação. E o livro de Juízes ele tem alguns propósitos a ser escrito. O primeiro deles, historicamente, Juízes ele fornece o relato principal da história de Israel, da morte de Josué até os tempos de Samuel. Teologicamente, Juízes ele revela o declínio espiritual e moral das tribos após se estabelecerem na terra prometida. Aí o perigo de nós recebermos uma vitória. Porque quando estamos no vale, nós oramos a Deus, nós buscamos o Senhor. E quando o Senhor ele nos concede aquilo que nós tanto pedimos, a nossa tendência é não buscarmos mais tanto o nosso Deus. Juízes também ele vai registrar eventos da história turbulenta de Israel.
da Palestina até o início da monarquia. E o livro de Juízes ele vai revelar 3 verdades simples, porém profundas. A primeira delas é que um povo que pertence a Deus, ele deve ter Deus como Rei e Deus como Senhor. Ou seja, nós servimos a Deus, nós temos que ter o nosso Deus como Rei e como Senhor. É Ele quem manda nas nossas vidas, é Ele quem manda nas nossas decisões. Nós não temos aquele livre-arbítrio que muito é pregado aí. O Senhor é o nosso Rei e Ele é o nosso Senhor. O segundo é que o pecado ele é sempre destruidor para o povo de Deus. O pecado ele é como anestesia. No momento não dói, no momento ele é prazeroso, mas passando-se os dias ali vai entrar então a vergonha, vai entrar o desprezo, a amargura da alma e o sofrimento do espírito. E terceiro é que quando Israel perdia sua identidade, a nação se afundava em ciclos repetitivos de caos espiritual, moral e social. O livro de Juízes também ele revela um princípio divino e imutável, que é quando Deus ele usa grandemente uma pessoa, quando o Senhor levanta alguém, essa pessoa ela só pode ser usada através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se Deus me levanta como pregador, não é mérito meu, a graça é do Senhor. Se o Senhor nos levanta como músico, como cantores, como evangelistas, como pastores, não é graça nossa, é graça de Deus. Somos usados apenas pela presença do Espírito Santo. E o livro de Juízes ele vai nos ensinar também que Josué ele vai morrer sem deixar uma liderança. A Bíblia vai dizer que Moisés ele vai treinar Josué durante 40 anos. Moisés vai morrer. Josué então vai assumir a liderança. E Josué ele comete o grande erro de não deixar uma liderança posterior à sua morte. Daí então, o livro de Juízes ele vai iniciar-se dizendo assim, o povo fazendo uma pergunta ao Senhor: quem subirá a peleja? A pergunta não é quem nos liderará ou quem direcionará a guerra, é quem subirá a peleja. E a ciência ela diz que se houverem 10 pessoas, uma pessoa tem que assumir o cargo de liderança. A ciência diz que se houverem 2 pessoas perdidas em uma mata, uma pessoa ela precisa assumir o cargo de liderança. E o livro, por não haver uma liderança, ele vai terminar bem assim no capítulo 21 e o verso 25. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Aí a importância de deixar-se um líder. Quando nós vamos estudar a história de Josué, a história da saída do Egito, dos 40 anos no deserto, a história vai dizer que os sacerdotes eles caminhavam 900 metros à frente do povo. Ou seja, o povo está aqui, os sacerdotes eles estão 900 metros à frente do povo. Ou seja, trazendo para os nossos dias a nossa liderança são pessoas escolhidas por Deus, não são pessoas que simplesmente o pastor escolheu aleatoriamente e colocou à frente do rebanho, colocou à frente de alguma igreja, colocou à frente de uma congregação. A nossa liderança são pessoas que já passaram por aquilo que eu e você ainda estamos pensando em passar. E o que Deus está dizendo para nós, quando você tiver algum problema, não se abra nas redes sociais. Chame o seu líder, converse com ele, porque ele já passou por aquilo que eu e você vamos passar. O livro de Juízes ele tem 3 notas tristes também. A primeira delas é uma geração que não conhece a Deus. O capítulo de número 2, o verso de número 10 vai dizer bem assim: e outra geração se levantou após eles, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. A primeira nota triste do livro de Juízes é um povo, uma nação que não conhece a Deus. Nós temos então, o texto vai dizer que é uma nação que se levantou. Ou seja, não são pessoas que estão caídas, não são pessoas que não estão na igreja, não são pessoas que estão desviadas. São pessoas que estão na igreja, são pessoas que tomam ceia, são pessoas que, quem sabe, cantam no coral, são pessoas que tocam muito bem, pessoas que cantam muito bem, são pessoas que pregam muito bem, são pessoas que sabem elaborar um sermão muito bem, mas são pessoas
que não conhecem a Deus. E o segundo ponto é uma geração ingrata. O verso 18 do capítulo 2 vai dizer assim: e quando o Senhor lhes levantava juiz, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, portanto, o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam-se mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e curvando-se a eles, nada deixando das suas obras, nem do seu duro caminho. Nós temos então uma geração que não conhece o Senhor, e nós temos também uma geração que é ingrata a Deus. É uma geração que eles são meninos na fé. Eles não têm uma estrutura espiritual. Morre o juiz, eles se perdem nos seus pecados. Morre a sua liderança, morre o seu juiz, eles se afastam da presença do Senhor. E a terceira nota triste é que inúmeras vezes, quando você vai estudar o livro de Juízes, nós vamos encontrar essa expressão: e tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E a pergunta que fica para nós então é: aonde que eles erraram? No que eles falharam tanto? O erro deles está no verso de número 10. Porque no verso de número 10 eles não conhecem a Deus. E o erro do verso de número 10, por não conhecer a Deus, vai fazer deles pessoas sem estrutura espiritual. No verso de número 18 e 19, eles tornam-se então meninos na fé. E o resultado disso tudo, de não conhecer a Deus, por não conhecer a Deus se tornar meninos na fé, é que eles tornam a fazer o que parece mal aos olhos do Senhor. Nesse contexto, então, vai entrar na história um jovem chamado Sansão. Sansão ele vai nascer, então, em um período turbulento da história de Israel. Israel pecou, Israel está sendo oprimido pelos filisteus há 40 anos. E o capítulo de número 13 e o verso de número 1, a Bíblia vai dar início à história deste jovem, deste menino, dessa pessoa escolhida por Deus. O verso de número 2, a Bíblia vai dizer que seu pai é Manoá e a sua mãe não tem nome. E o verso 2 diz: e sua mulher era estéril e não podia ter filhos. Mulher, a Bíblia não cita o nome dela. No verso de número 3, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece para ela. No verso 2, ela é uma ninguém, então, ela não tem nome. E no verso de número 3, Deus ele intervém e muda a história dela. O anjo do Senhor, ele aparece para essa mulher. E o verso de número 3 é o verso onde o Senhor ele faz promessa para ela. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite, quem sabe a mim e quem sabe a você. No verso 2, nas nossas vidas nós não éramos ninguém. No verso 2, nas nossas vidas nós não tínhamos nome. Para a sociedade nós éramos descriminalizados. Mas no verso 3 da nossa vida, o Senhor Jesus, Ele nos olha com um olhar de misericórdia, nos chama pelo nome e muda a nossa história e nos faz promessa. A Bíblia ela vai dizer que o tempo ele se passa, vão se passar 21 versos. E no verso de número 24, antes de encerrar o capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Deus ele cumpriu a promessa que Ele fez para esta mulher no verso de número 3. O que Deus está dizendo para nós nesta noite: nós não tínhamos um nome, nós não éramos ninguém, o Senhor entrou na nossa história, mudou a nossa história, fez promessas sobre mim e a sua vida. E a palavra de Deus para as nossas vidas é que antes do final do capítulo 13 da minha vida e da sua vida, o Senhor ele há de cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua vida. No verso 2, Sansão é um milagre. No verso 3, o anjo aparece para ela. A teologia chama isso de teofania, que é a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. No verso de número 4 e 5, Sansão é escolhido por Deus dentro do ventre, chamado antes do nascimento. E no verso de número 6, a Bíblia vai falar sobre Manoá, o pai de Sansão. No verso 8, No verso 8, Manoá, ele é um homem de oração. E Manoá, ele não é simplesmente um homem de oração. Manoá
ele é um homem de orações respondidas. Porque há uma diferença em ser uma pessoa que ora e ser uma pessoa que Deus responde. A diferença de uma pessoa que ora é que ela simplesmente ora. E a diferença da pessoa que ora e que Deus responde é que essa pessoa ela se relaciona com Deus. A diferença da pessoa que ora e da pessoa que Deus responde é que a pessoa que Deus responde, ela paga o preço que for para estar no centro da vontade de Deus. E a pessoa que simplesmente ora, ela faz a vontade de Deus se é conveniente, se é bom para ela. Ele é um homem de oração, então, e de orações respondidas. O verso de número 9, a Bíblia vai dizer que Manoá ele faz uma oração e pede que o anjo apareça novamente. No verso 9, o anjo volta a aparecer novamente. E no verso 9, nós temos ali o tamanho da importância do nascimento desse menino. Porque Jesus ele vai aparecer 2 vezes para os pais dessa criança. No verso de número 24, a Bíblia vai dizer que nasce Sansão, e a expressão diz: nasceu, cresceu, e o Senhor o abençoou. Agora nós temos um Sansão que ele nasce, ele cresce e ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida, ela muda toda a nossa história. Quer ver um exemplo? No capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, no verso de número 30, a Bíblia vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E no verso de número 38, Jesus ele vai perguntar para eles: quantos pães tendes? No verso 38 eles respondem: 5 pães e 2 peixes. No verso 39 Jesus os ordena. No verso 40 eles obedecem. E no verso 41 eles entregam os 5 pães e os 2 peixes na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso de número 41, no verso 41, eles vão ter a bênção de Jesus sobre aquilo que estava sobre a mão deles. E o verso 31 vai dizer assim, ó: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou aos céus e abençoou e partiu aos seus discípulos. O que era 5 pães e 2 peixinhos entregues na mão do Senhor, e o Senhor abençoando, então, simplesmente aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles vão alimentar uma multidão de 5 homens, fora mulheres e crianças. Está vendo a diferença de nós termos a bênção de Deus sobre a nossa vida ou não? O verso de número 24, ele tem a bênção do Senhor. No verso de número 25, ele tem a presença do Espírito Santo. Sansão não pode ser qualquer um. Primeiro, então, Israel está em crise. Não há uma liderança deixada por Josué. Nós temos uma geração que não conhece o Senhor. Nós temos um povo ingrato ao Senhor. Nós temos uma geração que são como meninos na fé. E Israel está oprimido pelos seus inimigos. Aí Deus olha dos céus e o Senhor desce na terra. E o Senhor vai diante de uma família que não tem nada para oferecer para Deus. E o verso de número 3: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. A expressão nunca tem concebido, a Bíblia está dizendo que esta mulher ela tentou por inúmeras vezes. E o que Deus estava dizendo para esta família era como se Deus estivesse dizendo assim, ó: eu tenho uma necessidade na terra. Dentre todos os habitantes da terra, eu escolhi a sua família. Dentre milhares e milhares e milhares de crianças e espermatozoides, eu escolhi um menino que vai nascer no teu ventre. E esse menino há de libertar Israel da mão dos filisteus. E o verso 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Essa expressão desde o ventre, ela me chamou a atenção. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que desde o ventre? E a resposta que o Senhor me deu é porque o problema dela estava no ventre.
E o Senhor vai dizer para ela então, porque ele será nazireu desde o ventre. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, não importa quais são os seus problemas, não importa quais são as suas dificuldades, as suas limitações, apresente a Deus. Se o problema dela é o ventre, o menino então vai ser separado e vai ser chamado desde o ventre. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, não importa o que aconteça sobre a sua vida, apresente os seus problemas a Deus, que o Senhor ele vai resolver diante do seu problema. Vai nascer Sansão então. Sansão é o libertador de Israel, o grande herói e o grande jovem que Deus ele vai usar. E o tema da mensagem desta noite é Sansão, a fraqueza de um herói. Quando eu olho para a história de Sansão, eu vejo em Sansão a simbologia da juventude do século XXI. Porque primeiro, ele vem de uma família que não tinha nada para apresentar a Deus. Segundo, Sansão não era nem para ele ter nascido. Terceiro, entre milhares e milhares de crianças, Deus escolheu ele. Quarto, ele tem a bênção de Deus e ele tem a presença do Espírito Santo. E quando chega o momento então de Deus usar Sansão, de Sansão cumprir o propósito para aquilo pelo qual ele foi chamado, a Bíblia vai dizer que Sansão ele vai tomar 10 decisões que o levarão ao seu fracasso e à sua morte. E a primeira escolha errada de Sansão é que ele escolheu casar-se com a pessoa errada. O capítulo 14, o verso de número 1 vai dizer assim, ó: E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das mulheres dos filisteus. Sansão ele foi escolhido para matar os filisteus. E Sansão, no capítulo 14, ele está indo contra o propósito dele, daquilo que Deus o chamou para fazer. E o verso de 2 vai dizer bem assim: Viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-me por mulher. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite: a pessoa que você escolhe para se relacionar revela a distância que você está de Deus. A pessoa que você escolhe para você namorar e casar vai revelar a distância que você está de Deus. Mas quem sabe você diz: não, peraí, o verso de número 4, a Bíblia diz que isso provinha do Senhor. A Bíblia ela não se contradiz. Na verdade, a expressão mais correta ali seria: aquilo permitia o Senhor. Porque nós não podemos confundir a vontade permitiva de Deus com a vontade diretiva do nosso Deus. E o verso de número 20 do capítulo 14 vai dizer que Sansão, ele casa-se com ela, e Sansão ele vai se separar desta menina. Ele vai perder esta moça. Porque aquilo que não foi Deus que lhe deu, e aquilo que não foi Deus que te deu, não ficará nas tuas mãos. O que Deus está perguntando para você nesta noite, quem sabe, quantas decepções na sua vida amorosa você vai precisar sofrer para entender que tudo é no tempo de Deus. O segundo erro de Sansão: não obedeceu aos seus pais. O verso 3 diz: Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás a tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E a resposta de Sansão é: Tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. O terceiro erro de Sansão: ele entrou em estágio de decadência. O verso de número 1 vai dizer: E desceu Sansão. O verso de número 5 diz: Desceu, pois, Sansão. E o verso de número 7 vai dizer: E desceu e falou aquela mulher. Ou seja, Sansão ele está retrocedendo. Um casamento errado, um relacionamento errado, faz com que Sansão ele feche os seus ouvidos à instrução dos seus pais, e faz com que ele tenha uma vida que ele começa a retroceder.
E o estágio da decadência do seu erro 3 vai levar ele ao erro de número 4. O erro de número 4, e apartou-se do caminho. No verso de número 5, a Bíblia vai dizer que um leão vem contra ele. No verso de número 6, o Espírito do Senhor se aposta dele e ele mata o leão. No verso de número 7, ele vai até a mulher. E no verso de número 8, ele volta novamente até a mulher. E no verso de número 8 vai dizer assim, e apartando-se do caminho. A Bíblia fala de um homem chamado Adão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, e no verso de número 24. A Bíblia vai dizer que Adão ele é expulso do jardim do Éden por desobedecer a Deus. E Adão, por desobedecer a Deus, ele vai perder muitas coisas. Adão ele perde a bênção de Deus, ele perde a imagem e a semelhança de Deus, ele perde a visitação diária, ele perde a presença de Deus, e ele perde no verso de número 24, o caminho da árvore da vida. Adão perdeu nada mais, nada menos do que a presença de Jesus sobre a vida dele. Porque o nosso Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O erro de número 5. Sansão tocou naquilo que ele não podia tocar. Verso 8. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-nas nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. Nós temos então um Sansão que ele era nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Nós temos um Sansão que casa com uma pessoa errada, não obedece os seus pais, a sua vida ministerial, o seu chamado com Deus, ele começa a retroceder. E Sansão então, ele mata um leão, e quando ele volta no seu caminho, ele apartou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Sansão vai lá e toca no leão morto, aonde ele não podia tocar. E o verso de número 9 vai dizer, e foi-se andando e comendo, como se nada estivesse acontecido. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Mel é muito bom. Mel é saboroso. Mel, ele é doce. Mel, ele nos dá prazer. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Jovens que estão aqui, não pegue o microfone com mel nas suas mãos. Não assuma a tribuna com mel nas suas mãos. O sexto erro, ocultar aquilo que deveria ser confessado. Verso 9. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Alguém abre ligeirinho aí Provérbios 28 e 13, e um outro jovem abre Salmos 32. O sexto erro de Sansão então foi ocultar o que deveria ser confessado. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Provérbios 28, 13. Ô Josias. Salmos. Provérbios 28, 13, algum jovem? E depois um outro lê Salmos 32, do 1 ao 6. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, o verso diz, nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam, alcançará misericórdia. Salmos 32. Cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. 32,
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ocultou aquilo que deveria ser confessado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pegasse o teu telefone agora, eu posso olhar as mensagens do teu WhatsApp? Sabe por que há jovens que oram, tentam ter um ministério e não conseguem? Vivem presos na pornografia, vivem presos na prostituição. Eu falo porque eu já passei por isso. Chegou um momento na minha vida que o meu ministério não ia, eu precisei chamar o meu líder e confessar para ele. Eu falei: fulano, eu estou preso na pornografia, cara, eu preciso de ajuda. Ele orou por mim, Deus me libertou na hora. O que Deus está dizendo para você nesta noite: confessa, chama o seu líder, confessa, chama quem você conhece, quem você tem intimidade, confessa. Mas eu tenho um conselho para você também: não abra a sua Bíblia para quem não abra a sua vida, para quem sequer abre a sua Bíblia direito. Confesse com pessoas e com homens de Deus. O sétimo erro de Sansão, capítulo 14, foi os seus olhos. O verso 1 diz assim, e vendo em Tímina a uma mulher, olhos. Verso 2, vi uma mulher em Tímina. Verso 3, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ele vê uma mulher, e vendo uma mulher, viu uma mulher, ela agrada aos meus olhos, e agradou aos olhos de Sansão. E Deus está dizendo: não tem problema, Sansão, se o teu problema é os olhos, mas o preço vai ser a cegueira. Oitavo erro de Sansão: faltou domínio próprio. O capítulo 14, a Bíblia fala de uma mulher. O capítulo de número 16, o verso 1, a Bíblia fala de uma prostituta. E o capítulo de número 16, o verso 4, a Bíblia fala de Dalila, que Dalila seria a gota d'água para Deus. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite: se aquilo que você mais quer vai mudar aquilo que você é na sua essência, Deus não vai te dar. Se aquilo que você mais quer pode mudar aquilo que você é, o Senhor, Ele não vai te dar. O que Deus vai fazer? Primeiro, Deus vai moldar a tua estrutura. Primeiro, Deus vai te lançar no mar da aflição, do sofrimento, te fazer uma pessoa espiritualmente madura. Aí então o Senhor vai entregar nas tuas mãos aquilo que você tanto quer. Quando eu estudava essa história de Sansão, algo me chamou a atenção, que a história de Sansão, ela finda no capítulo 16 e no verso de número 31. E ela finda bem assim, e jogou ele a Israel 20 anos. Só que no capítulo de número 15 e no verso de número 20, no meio da história de Sansão, a Bíblia vai usar a mesma expressão que a Bíblia usa no final do seu ministério. O capítulo 15 e o verso 20 vai dizer assim, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que no capítulo 15 e o verso 20, a Bíblia ela usa a mesma expressão que ela vai usar no capítulo 16 e no verso 31, relatando a história, o final da história de Sansão? E o que o Senhor me respondeu é que a partir do momento que Sansão ele perdeu o domínio próprio sobre a sua vida, ele sentenciou a sua morte. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: a partir do momento que eu e você não dominarmos os nossos olhos,
E a partir do momento que eu e você não obtivermos o domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, o nosso fim está decretado. Verso 18: Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Aí Sansão vai cometer o 9º erro. O 9º erro dele foi acreditar que continuaria recebendo as recompensas de um compromisso, mesmo depois de quebrá-lo. Acreditar que continuaria recebendo das recompensas de um compromisso, mesmo depois de quebrá-lo. Verso 20: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu imagino Sansão despertando do seu sono, dizendo assim: Eu sairei ainda esta vez como dantes. Eu imagino Deus olhando dos céus e dizendo para Sansão bem assim: Não, Sansão, não será como antes. Eu imagino Deus olhando para o céu e dizendo assim: Não, Sansão, não será como o ano passado. Eu imagino Deus olhando dos céus e dizendo para Sansão assim: Sansão, você teve muitas oportunidades, Sansão, e desperdiçou todas elas. Sansão, não será como antes. Verso 21: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Primeiro, pegaram ele. Por que pegaram Sansão? Porque na verdade Sansão, ele passa o capítulo 16 inteiro brincando com a chamada de Deus sobre a vida dele. Se me amarrares assim, 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 eu perco a minha força. Se me amarrares assim, assim, assado, eu perco a minha força. Brincou com Deus. O amarraram. Segundo, e lhe arrancaram os olhos. O preço dos seus olhos foi a cegueira. Terceiro, e fizeram-no descer. Sabe por que fizeram-no descer? Porque no verso 1, e desceu Sansão, no verso 5, desceu pois Sansão, e no verso 7, desceu e falou aquela mulher. Desceu, desceu, desceu. Agora Sansão está preso, agora Sansão está cego, e agora Sansão, mesmo não querendo, é obrigado a descer. Quarto, e andava ele moendo no cárcere. Sabe por que Sansão, ele virou escravo? O herói, o libertador de Israel, por causa de uma fraqueza não tratada. E o que Deus está dizendo para nós: tenha o chamado de Deus que você tiver, seja para alcançar nações, seja quem sabe para alcançar o seu bairro, ou o mundo inteiro, ou o Brasil. Mas se eu e você não tratarmos as nossas fraquezas, nós não passaremos de simplesmente escravos do diabo. Pessoas que Deus levantou por um tempo, pessoas que tiveram a bênção de Deus por um tempo sobre as suas vidas, pessoas que até foram usadas por um período com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E o erro de número 10 de Sansão é que Sansão, ele não orava. O capítulo 15, o verso 18, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele ora,
mas somente quando ele pensa que ele vai morrer. No capítulo 16 e no verso 28, Sansão ele ora, mas Sansão ele só ora no momento da sua morte, ou seja, Sansão ele não orava. Se você pegar a palavra oração e colocar ela ao contrário, vai dar raro. E o que nós aprendemos com isso? Quem raramente ora, raramente vence. Podeis colocar de pé. Mais ou menos 2 meses atrás, o Espírito de Deus falou comigo, disse que eu estaria pregando aqui. E o Senhor me falou assim: ó, há pessoas lá que o meu Espírito está se retirando delas. Prega tudo o que eu te mandar. Eu quero convidar você nesta noite, que se o Espírito de Deus falou contigo, eu quero convidar você nesta noite a passar aqui na frente. Se você sente no seu coração que você tem uma chamada de Deus, e quem sabe os desejos da mocidade têm te feito parar, pecados não confessados, você não consegue cumprir o seu ministério, eu quero te dizer, passe aqui na frente e nós vamos estar orando por você. Eu quero fazer um convite para aqueles que não querem ser mais um no ano de 2020. Você tem uma chama no seu coração, a palavra de Deus arde dentro do seu coração, o louvor ele queima no seu coração. Quando você vê os jovens aí cantar, eu quero te convidar, passe aqui na frente. 2020 é o teu ano, 2020 é o ano que o Senhor ele vai te levantar. Há alguém nesta noite? Há alguém nesta noite que precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Há alguém nesta noite que quem sabe precisa renovar sua aliança com Deus? Quem sabe o seu líder pensa que você está bem, mas Deus ele te conhece, o Espírito Santo te conhece. E o que Deus ele me falava, o Senhor me dizia assim, ó, fala para a minha igreja que eu não os quero os constranger. Deus apenas quer te usar. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, passe aqui na frente. São esses? Tem mais alguém? Aleluia. 2020